Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, como se livrar do operacional para focar no estratégico. É uma enorme satisfação estar recebendo vocês aqui. Eu gostaria de informar no início dessa nossa live de hoje que o tema que nós vamos abordar foi sugerido por um amigo, um grande amigo, consultor, Maurício Timóteo, que faz parte da diretoria da Associação Comercial do Estado da Paraíba e que dias atrás, ele assistindo uma live minha, quando eu falava do tema delegação, ele teve uma participação e levantou esse questionamento. Carlos, como é que o líder pode focar no estratégico se muitas vezes ele tem que se envolver com o operacional? E eu achei muito instigante a provocação que ele fez e informei, Maurício, olha, eu vou abordar esse tema numa live, acredito que é um tema muito interessante e que a gente pode tranquilamente debater, né, esse tema. Mas entrando no tema da nossa live, como eu posso, como líder, me desligar do operacional para ficar focado só no estratégico? Eu achei essa pergunta do amigo Maurício muito interessante, porque, na verdade, a maioria das empresas, quando começam, né, os seus empreendimentos, realmente não tem condições do líder se envolver só com estratégico. Normalmente, o líder é o faz-tudo dentro da empresa, mas essa é uma realidade, né, da maioria das micro e pequenas empresas, e até algumas empresas também de médio porte também sofrem dessa mesma questão, né? Como é que o líder, que foi o fundador, que muitas vezes é o faz-tudo, muitas vezes atua desde o office boy até o diretor-presidente. E eu falo isso porque eu vivi também essa experiência na própria pele. Mas para poder introduzir esse tema, eu vou abordar rapidamente o que seria operacional, o que seria tático e o que seria estratégico, para nós podermos equalizar o nosso conhecimento sobre essa questão. Então, imaginando uma organização como sendo uma pirâmide, se essa pirâmide for dividida em 3 fatias, a parte da base da pirâmide, que inclusive geralmente é a parte maior da pirâmide, é a parte operacional, né? É onde ficam a maioria dos colaboradores da empresa, um número maior de colaboradores. A parte do meio, a fatia do meio, é a fatia do tático, né? Que também muita gente chama da fatia do gerencial, onde ficam os cargos gerenciais. E o ápice da pirâmide, o topo da pirâmide, é exatamente onde fica o nível estratégico, que são os cargos de diretoria, onde fica, inclusive, o diretor-presidente, faz parte desse estratégico. Então, entendendo o mundo organizacional, as empresas como uma pirâmide, existiriam esses 3 níveis, né? Estratégico, o topo da pirâmide, o gerencial ou tático, que é o meio da pirâmide, né? Uma fatia maior do que o estratégico de colaboradores, mas menor do que o número de colaboradores do operacional, e na base da pirâmide, o operacional, que são aqueles cargos que executam, que fazem a coisa realmente acontecer, colocam a mão na massa. Então, equalizando esse nosso entendimento, né, sobre esses 3 níveis, geralmente as grandes corporações têm isso bem delineado, bem definido, né? Então, fica mais fácil a gente entender, né, que o segmento estratégico é o segmento que pensa a empresa, ou seja, é o que diz a visão, é o que dá a visão de futuro, que diz para onde ir, aonde a empresa quer chegar. E, geralmente, né, os profissionais, os diretores, inclusive o presidente que está nesse segmento estratégico, ele tem uma visão de longo prazo, né? Ele pensa a empresa daqui a 5 a 10 anos. Ou seja, é uma visão mais ampla, por isso que é chamado de estratégico. Não pensa apenas no dia de hoje, não pensa apenas no ano que nós estamos vivenciando, pensa no longo prazo. Já o nível tático, que é o nível gerencial, é onde ficam os profissionais que traduzem essa visão estratégica, né, do segmento estratégico, que é uma visão mais ampla, eles traduzem isso e colocam isso em termos de plano de ação. Ou seja, o que é que nós podemos fazer em termos de ações para alcançar essa visão de futuro que o segmento estratégico está definindo. Ou seja, geralmente esse nível gerencial, tático, né, é dividido por departamentos, né? Tem o departamento de marketing, de produção, comercial, gestão de pessoas, e geralmente os profissionais gestores dessas áreas
se reúnem exatamente para fazer essa tradução desse planejamento estratégico e, consequentemente, como é que nós vamos colocar em prática, né, essa visão de futuro, esses objetivos de longo prazo. E aí definem planos de ação. Consequentemente, né, esses planos de ações, eles têm um horizonte aí de médio prazo, geralmente de 1 a 3 anos, né, esses planos que são feitos por áreas, por departamentos dentro da empresa, de acordo com os segmentos que a empresa está subdividida em termos de áreas de atuação. Consequentemente, o segmento tático, tendo feito, né, esse plano de ação para operacionalizar as ações estratégicas, a visão de futuro que foi definida pelo segmento estratégico, consequentemente, isso tem que ser colocado em prática, ou seja, isso tem que acontecer. E para acontecer, tem que acionar os colaboradores que estão no nível operacional, que é realmente quem põe a mão na massa, como se diz, né? No linguajar organizacional, são as pessoas que executam, né, os planos de ações que foram definidos. Mas esses planos de ação, esses objetivos estratégicos e táticos, né, eles precisam ser revistos e analisados eventualmente, né, porque mesmo que o segmento estratégico tenha definido uma visão de futuro para daqui a 5 a 10 anos, né, é claro que a dinâmica do mundo organizacional muda, né? Nós estamos vivendo isso atualmente. Houve uma mudança radical que as empresas que há 3 ou 4 anos tinham feito planejamentos estratégicos com a visão de futuro de 5 a 10 anos, tiveram que rever os seus planos, né, estratégicos para se adaptar a uma nova realidade. E, consequentemente, isso tem reflexo em toda a empresa. Mas, né, as grandes empresas, as médias, as grandes empresas, geralmente precisam ter esse plano estratégico, mesmo que tenha que revisitá-los, mesmo que tenha que refazê-los, porque é melhor ter que refazer um plano estratégico, um planejamento estratégico, do que não ter nenhum planejamento estratégico. Mas tudo isso que eu estou trazendo para vocês diz respeito a empresas, né, de médio, grande porte, né, que têm condições de ter esses níveis muito bem delineados. E a questão que foi trazida pelo amigo Maurício Timóteo, acredito que diz respeito a empresas de menor porte, né, que são aquelas empresas onde o empresário, o fundador, geralmente é o faz tudo, né? Ele é o diretor-presidente, é o diretor financeiro, é o diretor de marketing, é o gerente comercial, é quem põe a mão na massa, é quem faz a venda tete a tete com o cliente, é o office boy, enfim, ele assume todas as atribuições do seu empreendimento. Mas é claro, né, isso é natural, a empresa de pequeno porte, né, isso acontecer, e eu até imagino, não tenho nenhuma pesquisa feita, não tenho nenhuma estatística, né, científica sobre isso, mas eu acredito que de 80% a 90% das empresas hoje, das pequenas, né, micro, pequenas empresas, atuam dessa forma, né, onde o empresário praticamente é o faz tudo. Mas à medida em que a empresa vai crescendo, naturalmente o empresário começa a sentir a necessidade de distribuir tarefas, de ter colaboradores, porque o empreendimento começa a crescer, ele começa a ter a necessidade de começar a pensar a empresa não para essa semana, não para esse mês, e nem apenas para esse ano, mas para pensar a empresa no médio e longo prazo. E para pensar a empresa no médio e no longo prazo, ele tem que se envolver realmente com questões mais estratégicas, né, com relação ao seu negócio, né, com relação ao seu modelo de negócio, com relação aos produtos e serviços que ele oferece ao mercado, com relação à ampliação do seu market share, ou seja, do mercado que ele quer alcançar. Enfim, ele tem que pensar questões mais estratégicas, porque o seu empreendimento está evoluindo. E, geralmente, quando o empresário começa a se dar conta dessa necessidade, ele tem algumas alternativas que ele começa a pôr em prática, né? Uma delas é contratar funcionários que possam lhe auxiliar. E não é raro que ele contrate alguém para assumir o papel de gerente, para ajudá-lo no seu empreendimento, ou seja, alguém que possa cuidar, né, do dia a dia da empresa e ele poder ficar um pouco mais confortável para pensar em questões que não sejam apenas questões burocráticas e operacionais, que ele comece, né, a pensar um pouco mais na visão de futuro do crescimento do seu empreendimento. Então, essa é uma alternativa que, via de regra, acontece quando as empresas começam a crescer.
ou contrata um gestor, ou a própria empresa, né, a partir do momento que vai evoluindo, apenas um gerente não dá conta. Então, não é raro que o empresário comece a sentir a necessidade de começar a ter uma estrutura organizacional mais ampla, ou seja, ele começa a sentir a necessidade de ter uma área para cuidar da parte financeira, geralmente financeira e administrativa, uma área que cuide da gestão de pessoas, né, uma área que cuide do marketing, uma outra área que cuide do comercial. Então, dependendo da evolução do empreendimento, essa necessidade começa a surgir naturalmente. E é claro, né, que quando a empresa chega nesse estágio, a empresa já deve ter, né, um planejamento orçamentário que dê condições para que ela comece também a expandir, né, o seu negócio e, consequentemente, subdividir também algumas atribuições e algumas responsabilidades. E aí se inicia dando um primeiro passo, né, na busca de uma profissionalização maior do empreendimento, porque até então não é raro que as coisas funcionem um pouco na intuição do empresário, né? Funcionem um pouco na experiência que ele tem na área comercial, dentro daquele negócio que ele faz, né? E muitas vezes, né, ele vai, é um crescimento natural que acontece, só que chega a um determinado nível que, se ele não começar a profissionalizar o seu negócio, ele corre um grande risco do empreendimento começar a evoluir, porque todo empreendimento precisa de um planejamento, né? Precisa de uma organização, precisa de ter uma estrutura, né, adequada para dar conta das diversas atribuições do dia a dia de trabalho de um empreendimento. Então, à medida que isso acontece, não é raro, né, que o empresário busque o apoio, né, de consultores, né, para ajudá-los, né, a fazer essa distribuição da estrutura organizacional dentro da empresa. E para fazer isso, não é raro que o primeiro passo a ser dado num planejamento estratégico é exatamente que o consultor, né, que foi contratado, ou o colaborador que tem experiência nisso, né, tenha como principal ponto de partida definir qual é a missão do empreendimento, qual é a razão de existir dessa empresa, por que que ela existe, qual é o objetivo. E aí, embora isso seja uma coisa aparentemente simples de ser pensada, mas não é tão simples, é porque a missão não é dar lucro, lucro faz parte do negócio. O lucro tem, todo empreendimento precisa sobreviver, mas a missão de uma empresa, ela é mais abrangente do que simplesmente resultados financeiros. E aí precisa de todo um trabalho, né, estratégico para definir a missão de um empreendimento. Consequentemente, né, além de definir missão, algo que é fundamental, né, eu até acredito que é pré-requisito, até mesmo antecede a questão da visão, é definir quais são os valores que balizam a estrutura organizacional. E não é raro que os valores que venham a ser definidos sejam os valores do próprio empresário fundador, ou seja, os valores que ele tem na vida dele, ele traz para dentro do seu negócio. E não raramente o planejamento estratégico, quando define os valores, são aquelas questões que ele tem como princípios de vida. Então, dependendo de cada caso, cada empresário, cada empresa, né, incorpora valores que ele acha que é fundamental. Por exemplo, né, tem empresas que consideram como valor a integridade com os seus fornecedores, clientes e colaboradores. Tem empreendimento que também tem como valor a qualidade do produto e do serviço que entrega. Tem empresa que tem como valor o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores. Enfim, existe aí um leque de opções de valores, né, e como eu falei, não é raro que esses valores se pautem pela própria trajetória profissional do fundador da empresa e que, de uma certa forma, sedimenta dentro da empresa uma cultura que é irradiada por esses valores que foram definidos. Definido valores, missão, aí o planejamento estratégico dá o próximo passo, que é exatamente o da visão de futuro. Aonde é que essa empresa quer chegar daqui a 10 anos, por exemplo, ou daqui a 5 anos? E essa visão de futuro tem que ser uma visão ambiciosa, vamos dizer assim, né? Tem que ser um ideal que justifique, vamos dizer assim, que dê motivação para que todos os colaboradores dentro do empreendimento busquem aquele objetivo.
embora o planejamento estratégico, como eu falei, possa ser revisto de acordo com a dinâmica do mundo empresarial, mas ter esse norte é muito importante, porque todas as ações que forem colocadas dentro do planejamento estratégico, que forem traduzidas em plano de ação para serem executadas, tem que estar alinhada exatamente com essa missão, com essa visão de futuro e com esses valores. Então, isso, como eu falei, acontece, né, em empresas de médio e grande porte. Mas e as empresas pequenas? Voltando à pergunta do meu amigo Maurício Timóteo, como um empresário, um microempresário ou um pequeno empresário que tem um pequeno empreendimento, pode se desvincular do operacional para ficar focado apenas no estratégico? Então, amigo Maurício, na verdade, como eu falei anteriormente, esse é um processo gradual, né? Isso não se dá da noite para o dia. Não é ele simplesmente ligar e desligar a chave e dizer, a partir de hoje eu vou me preocupar só com o estratégico. E aí existe, né, algumas maneiras, né, que eu inclusive vou compartilhar com vocês, talvez um passo a passo, para que essa coisa aconteça de forma natural e gradual. Como eu também me reportei anteriormente, uma das opções, né, à medida que o empreendimento vai crescendo, é ele ir contratando colaboradores que tenham competências para lhe ajudar. Por exemplo, alguém que cuide da área de marketing, por exemplo, da empresa. Alguém que cuide da gestão de pessoas. Uma empresa que já está com 80, 100 funcionários, é interessante que tenha um gerente de gestão de pessoas, de recursos humanos, né, para começar a estruturar, né, a empresa em termos de gestão de pessoas. A parte financeira, via de regra, por ser muito estratégica nesse início, geralmente fica na mão do próprio empresário, né? Não é raro que ele assuma, né, a parte administrativa e financeira, a não ser que quando o empreendimento já cresce um pouco mais, aí ele tem que contratar um diretor administrativo financeiro. Mas voltando para o pequeno empreendimento, então um primeiro passo, uma primeira alternativa é ele contratar, né, profissionais competentes, né, que possam auxiliá-lo nessas tarefas, né, nessas sub-áreas do empreendimento. Como eu falei, marketing, finanças, comercial, produção e assim sucessivamente. Essa é uma alternativa. Uma outra alternativa, que inclusive está muito em prática, né, e eu falo com base na minha própria experiência, é terceirizar algumas atividades que não dizem respeito, né, ao foco do negócio. E aí eu vou citar a minha própria experiência com relação a isso. Eu, quando fechei o meu ciclo no Banco do Brasil, né, para quem ainda não me conhece, eu trabalhei por 25 anos no Banco do Brasil. Desses 25 anos, eu trabalhei 10 anos na direção-geral em Brasília, na diretoria de gestão de pessoas, e fechei meu ciclo no banco como gerente de gestão de pessoas no estado da Paraíba, onde eu tinha uma equipe que era responsável pelo gerenciamento de mais de 1.000 funcionários em todo o estado. Mas em 2009 eu fechei o meu ciclo no banco, aproveitei um plano de incentivo à aposentadoria que o banco ofereceu, e aí fechei meu ciclo no banco e abri uma empresa de consultoria, que era um projeto de vida que eu tinha, né, para o pós-banco. E quando eu abri a minha empresa de consultoria, isso em 2009, se eu não me engano, eu era o faz-tudo da empresa, na verdade, era o eu equipe, né? Então, eu era desde o office boy, como eu falei, até o diretor-presidente da empresa. Então, a minha empresa se credenciou, né, pelo Sebrae, e ainda hoje, né, a empresa é credenciada pelo Sebrae, mas eu tenho uma carteira de clientes que vão além, né, do Sebrae também. Além de ter essa empresa de consultoria, eu também atuo como professor, eu sou psicólogo, coordeno uma pós-graduação aqui em João Pessoa, de formação de consultores organizacionais, e também atuo como coach de executivos e de carreira. Então, esses produtos e serviços, né, que eu entrego ao mercado ficam debaixo do guarda-chuva do CNPJ. E, no início, né, eu era o faz-tudo da empresa. Como eu falei, né, desde os trabalhos mais burocráticos e operacionais, né, até os mais estratégicos, né, que eu tinha que me envolver. Com o passar do tempo, eu comecei a sentir a necessidade de ter alguém me ajudando. E aí contratei um estagiário, né, para me auxiliar. Inclusive, estagiário que tinha sido aluno meu, né? Eu conhecia, sabia do potencial que ele tinha e contratei como estagiário. Quando a coisa começou a evoluir, eu comecei a sentir a necessidade de ter uma funcionária, né? Uma secretária executiva para me ajudar no dia a dia da empresa. E aí contratei também uma secretária, né? Que
a minha amiga, ainda hoje amiga, né, a Elba, que hoje está em Salvador, trabalhou comigo muitos anos como secretária executiva. E a partir do momento que as coisas foram evoluindo, eu comecei a sentir que existiam algumas atividades que não diziam respeito diretamente ao negócio, né, ao meu negócio, que eu poderia terceirizar. E aí tem, né, a outra dica. Hoje é muito fácil você terceirizar. Na minha empresa hoje, tenho várias atividades que são terceirizadas. Por exemplo, a parte de marketing e de mídia social. Então, eu tenho uma empresa, né, contratada para fazer todo o meu marketing digital, todo o brand, né, da empresa. Inclusive, essas questões de mídias sociais, que eu não tenho muita familiaridade, né, até porque a minha geração é uma geração que não foi, né, iniciada no mundo empresarial com essas questões de mídias sociais, e hoje, né, eu estou adquirindo conhecimentos para me familiarizar melhor, né, com essas questões mais atuais, né, porque eu até brinco muitas vezes nas lives que eu faço, eu me considero até um dinossauro digital, mas eu fiz um investimento muito pesado, né, desde o ano passado, para me familiarizar, né, no mundo digital, até porque muitas das minhas atividades presenciais eu estou migrando para o ambiente digital, e para fazer isso com qualificação, com sustentabilidade e com profissionalismo, eu tive que fazer uma imersão em capacitações para me familiarizar com esse ambiente digital. E aí eu adquiri vários cursos, né? Inclusive estou fazendo vários cursos, fiz um investimento árduo, tanto em termos de tempo, como também um investimento considerável em questões financeiras para me familiarizar com esse ambiente digital. Eu comecei a sentir a necessidade de profissionalizar também as minhas redes sociais, né? Porque eu tinha YouTube já há algum tempo, mas eu tinha apenas burocraticamente, não atuava no YouTube, não tinha vídeos, né? E comecei a sentir a necessidade de ter uma atuação mais profissional. A partir de determinado momento, eu comecei a sentir que existiam algumas atividades na minha empresa que eu precisava terceirizar, porque não fazia parte do meu métier, não era o meu negócio. E se eu fosse investir tempo para aprender muitas coisas da área de tecnologia, eu ia desviar o meu foco. Aí é que está a questão do foco, Maurício. Eu ia deixar de estar preocupado com questões estratégicas do meu negócio e ia ter que focar em questões operacionais. E qual foi a alternativa que eu busquei? Passei a contratar empresas, né, reconhecidas que prestaram assessoria. Inclusive, uma das empresas que hoje me prestam assessoria é a UpBrand. Então, a UpBrand hoje é encarregada de fazer o brand da minha empresa, né? De fazer toda a questão do marketing digital da minha empresa, está me auxiliando aí nesse contato com as redes sociais. Então, muita coisa que eu não tenho familiaridade, né, embora tenha estudado, que é outra coisa importante. Embora você terceirize, mas você precisa conhecer. Inclusive, uma metáfora que eu geralmente uso nos cursos que eu ministro é o seguinte: o padeiro não precisa fazer o pão da padaria, né? O empresário, o dono da padaria, não precisa fazer o pão, mas ele precisa conhecer como é que faz. Ele precisa saber um pouco, até porque se um dia o pão sair ruim, ele pode entender por que motivo o pão não saiu bom. Ou se o padeiro adoecer de última hora e não tiver ninguém para assumir, ele vai lá e faz o pão. Então, mesmo você terceirizando, né, algumas atividades do seu empreendimento, eu considero ser relevante que o empresário busque se qualificar também em algumas questões, até para ele poder delegar, né, tarefas, poder delegar atribuições, que para isso é necessário que ele conheça pelo menos o básico de algumas atividades. Então, hoje eu conheço, né, o básico de algumas atribuições que eu terceirizei, né? Por exemplo, uma outra atividade de minha empresa que eu terceirizei foi a edição de vídeos, porque eu faço essas lives no Instagram, hoje em 3 plataformas, né, Instagram, Facebook e YouTube, e eu prefiro dar uma burilada nas lives, né, fazendo alguns cortes, né, no início que a gente precisa abrir o canal para poder começar a fazer a live, o final, às vezes também que precisa de algum ajuste. Então, eu contratei uma empresa, inclusive de São Paulo, do amigo também, Daniel Carvalho, a Starks Digital, que faz a edição dos meus vídeos. Eu aprendi a fazer a edição de vídeos, inclusive, né? Mas aprendi assim de forma rudimentar, mas iniciei, pelo menos eu tenho uma noção, né? Se a edição do vídeo não sair muito boa, eu vou questionar o meu amigo Daniel, né? Se bem que ele sempre faz um trabalho
de excelente qualidade. Então, assim, com base nessa minha experiência, eu consegui, né, focar no estratégico. E qual é o meu estratégico, né, atualmente? É estratégico para mim eu definir quais são os temas das lives que eu vou conduzir. Isso é uma coisa estratégica, porque como eu tenho, né, eu estou programando a jornada da liderança de alta performance, né? Montei um curso no ambiente digital que é o Descomplicando a Liderança. Então, qual é o meu estratégico? É focar em conhecimento, é focar em pesquisa sobre esses temas, né? Eu, durante essa semana toda e na próxima, cada dia eu vou abordar um tema relacionado ao papel do líder, relacionado às questões de liderança. E o que é que eu devo fazer como estratégico no meu empreendimento? É definir os temas, é manter contato com pessoas estratégicas, enfim, são as coisas que eu tenho que focar a minha atenção. Mas, Carlos, será que você se envolve só com o estratégico? Não. É claro, né, a minha empresa é uma empresa pequena ainda, né? E mesmo eu tendo terceirizado algumas atividades, tem muita coisa do operacional que eu ainda faço, né? Por exemplo, né, hoje eu tive um problema no aplicativo do banco, né, que é responsável pela conta da minha empresa, e por questões de segurança, quem teve que resolver esse problema fui eu, né? Inclusive, tive que me deslocar ao banco, porque eu não consegui resolver o problema à distância, para poder resolver o problema do aplicativo do banco, que estava com problema no meu celular. Então, e isso, em tese, seria uma questão operacional, né? Uma questão que não necessariamente tivesse que ser feita por mim se eu fosse, né, um empresário de grande porte. Mas, nesse momento, no estágio em que a minha empresa se encontra, ainda é necessário que eu me envolva também ainda com algumas questões que são operacionais. Mas é um processo gradual, né? É um processo que, à medida em que a empresa for crescendo, eu vou começar a focar cada vez mais no que é estratégico e me envolver cada vez menos com o que é operacional. O Antônio Carolino é um colega consultor, vou abrir, né, um parênteses, né, para fazer essa abordagem, que vem acompanhando, né, essa minha transição do ambiente presencial para o ambiente digital. E nas brincadeiras, às vezes, né, nas lives que eu faço, né, que eu digo que eu sou um imigrante digital, porque eu não nasci, né, não sou dessa geração que nasceu com o celular na mão, eu tive que estou fazendo esse percurso, né, e é um percurso difícil, né, para quem não tem familiaridade. O ano passado eu não tinha nem Instagram, né, confesso a vocês. O ano passado eu não sabia a diferença de um feed no Instagram para um story, e tive que aprender tudo isso em um ano, né, e hoje eu estou tendo aqui a possibilidade de estar fazendo uma live usando 3 plataformas diferentes, que é o Instagram, o Facebook e o YouTube, que era uma coisa que há um ano atrás eu nem imaginava que seria capaz de fazer. Inclusive, hoje, né, estou abordando esse tema, e antes de começar a live, recebi uma dica de um amigo, professor, né, que me acompanha também nas redes sociais, eu não sei se ele está aí, o George, me deu uma ligadinha quando eu anunciei que ia entrar no ar em alguns minutos, ele disse, Carlos, olha, põe o nome da live para ficar fixo na hora que você começar a live no Instagram. Aí ele me deu a dica de como fazer, e aí eu aprendi, né, com a dica do George, a colocar o nome da live fixo aqui. Então, quem entra no Instagram, imediatamente vê que o tema da live de hoje é como me livrar do operacional para focar no estratégico. Então, é um aprendizado a cada dia. Agora, a gente tem que ter a humildade para se dispor a aprender. Então, isso é uma mudança de mindset. Eu tomei consciência que o digital é um caminho sem volta, e por ser um caminho sem volta, eu, como consultor, me vi na obrigação de me aperfeiçoar, né, de acompanhar o bonde da história, porque senão ia perder o bonde. E, como eu falei anteriormente, fiz vários cursos na área do ambiente digital para poder hoje estar aqui com vocês batendo esse papo. Então, gente, agradeço muito aí pela participação de vocês, por terem me honrado com a presença de vocês, e me sigam também nas redes sociais, né? Eu sou um imigrante digital, mas já tenho muito conteúdo no meu canal no YouTube, Carlos Ernesto Oficial. Também já tenho muito conteúdo no meu Instagram, @Carlos Ernesto Oficial, e também tenho bastante conteúdo no meu Facebook, Carlos Ernesto Oficial. Então, contar com a presença de vocês nas redes sociais, interagindo comigo, se tiver alguma dúvida, né, eu teria a maior satisfação de responder para vocês,
me sentirei muito honrado, né, vocês se inscrevendo no meu canal. Inclusive, quem está no YouTube também já pode se inscrever. Ficarei muito feliz, né, com a participação de vocês. Então, eu encerro por hoje. Então, gente, fique com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado por terem estado comigo até agora.